Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga, pessoas do meu convívio, pessoas que conhecem o nosso sentimento em relação à vida no modo geral. Que tipo de pessoa eu devo ser nesses dias tão difíceis que estão abalando o mundo? Em que situação eu devo me colocar à disposição? Nessa hora tão importante, eu venho aqui para manifestar uma das maiores preocupações que o ser humano pode obter ou possuir dentro de si. Eu tenho muita preocupação com o bem-estar de todas as pessoas, independentemente de sua crença ou de sua compreensão, do seu grau de compreensão sobre a vida. Todos estão comentando e todos estão apavorados. Nunca a humanidade viveu uma situação tão forte quanto a que nós estamos vivenciando nesse momento, dessa história, dessa pandemia, que não preciso falar o nome, todos já sabem. E é o assunto de maior relevância nesse momento. Mas não existem somente os problemas relacionados a essa pandemia. Existem outras doenças e outros males que abalam a humanidade, que apontam para um fim. Quando a gente olha para o princípio das dores no Sermão da Montanha, quando Jesus revela o que vai acontecer um pouco antes da sua vinda, ele diz que vai haver fomes, pestes, pestilências, terremotos, maremotos. As pessoas iam deixar muitas coisas de lado, mas a principal de todas é a falta de amor. O amor de muitos se esfriará, e a Bíblia quase que sublinha, mas ela faz um intervalo e frisa, de quase todos. Nunca em nenhuma época da humanidade ou em nenhum momento da humanidade se falou tanto do amor romantizado quanto agora. O amor nunca esteve tão presente na linguagem das pessoas com muita facilidade. E as pessoas que cultivam o amor sabem que o sentimento de amor não é com palavras que pode ser expresso, ou aliás, não pode ser executado. Por isso que o apóstolo João escreveu: filhinhos, não vos ameis por palavras, mas de fato, com ações. Seja real o vosso amor seja sentido de maneira que aquele que nos conhece pode olhar para nós e esperar uma atitude nossa. Há muitos anos atrás, eu participando de uma convenção na cidade de São Paulo, um dado preletor usou a seguinte frase. Ele falava sobre a misericórdia. E isso nunca sai da minha mente. A misericórdia, ela é uma palavra composta, que vem do latim, miseri e corde. Miseri significa pena e corde, coração. Então, quando uma pessoa sente pena de alguém, ela sente miseri. Ela sente pena, e essa pena pode ser sentida de um modo... A pena pode ser sentida com distância. À distância eu posso sentir pena de pessoas que estão vivendo a catástrofe no outro lado do mundo. Eu posso sentir pena de um animal que cai na rua, machucado. Mas se eu não parar o carro e não socorrer esse animal, eu continuarei apenas sentindo o sentimento distante da pena. Mas a misericórdia é um ato de compaixão. É um ato, por isso chama-se ato de misericórdia. É o ato aonde o coração entra em ação. Por isso que é misericórdia. Miseri, pena, e corde, coração. Então, quando o coração nosso entra em ação, nós estamos praticando o amor não fingido, mas o amor real. É claro que nós, seres humanos, não podemos resolver os problemas do mundo. Nós não podemos resolver o problema das pessoas, todos ao mesmo tempo, mas que possamos fazer aquilo que Deus nos orientou em sua palavra.
que aquilo que vier na sua mão por fazer, façam. E aquilo que nós fizermos, devemos fazer diligentemente, com a entrega do coração, com a entrega da totalidade, doando as nossas vidas. E é para isso que nesse momento eu venho trazer uma palavra de encorajamento. Não olhe para as coisas como se tudo fosse o fim, mas também não espere que tudo vai passar tão rapidamente e que vai ser logo amanhã que tudo vai estar liberado. Use esse momento importante para amar mais em prática do que no abraço, porque o abraço ele não é sugerido. Agora nós devemos nos cumprimentar, olhando uns para os outros, fazendo uma sinalização. Talvez devemos sorrir mais, aproveitar mais o nosso sorriso para passar uma alegria para as pessoas. Talvez nós temos que usar mais as nossas mãos para nos saudar, do que o nosso abraço, que é impossível. Talvez nós não temos mais agora, o nosso hábito vai ser quebrado, o hábito do chimarrão, mas que não deixemos de dialogar, de conversar com os nossos filhos, com a nossa família, com as pessoas que temos oportunidade de nos relacionar pela internet, que possamos fazer o nosso mundo acontecer. Eu estou dedicando esse tempo porque eu tenho esse tempo. Talvez se fosse em outro momento, eu não estaria tão preocupado, ou estaria mais preocupado em fazer negócios do que deixar tudo de lado para uma reflexão espiritual no meio da tarde, para pensar no que eu posso ser útil para essa pessoa que está aí sozinha, sentada, e está perdendo as esperanças, está perdendo o fôlego, está perdendo a vida. Por que não pedir a Deus que Ele venha aplacar essa situação tão difícil? Ainda estou com saúde, então eu tenho que transmitir essa saúde, essa vida para as pessoas, para que a saúde que eu tenho possa contagiar também a tua vida, e que nós possamos nos lembrar como seria difícil se nós nesse momento estivéssemos numa cama de um hospital, estivéssemos precisando dos serviços das pessoas que estão na linha de frente combatendo. Quem sabe aproveitemos esse momento para pedir a Deus que use esses instrumentos que com amor estão trabalhando. Não vamos ganhar mais por isso. Os médicos não vão ganhar mais por uma consulta do que antes. Assim como as enfermeiras, as auxiliares, as técnicas de enfermagem, as pessoas que trabalham na segurança, que são obrigados a cumprir seu papel, mesmo com medo. Ou até mesmo as pessoas que estão agora lutando em grupos, estão se solidarizando com as situações difíceis que estão acontecendo sobre o mundo. Não há um lugar no mundo que não haja um clamor, e esse clamor precisa ser revertido em orações. Hoje de manhã, lendo o Salmo 141, 142, 143 e o 42, ele fala de clamor, e ainda o salmista Davi, rei Davi, pede para Deus socorrê-lo e ter pressa em socorrer. Talvez você tenha que mudar um pouco a trajetória das suas orações, que elas sejam mais frequentes, não por religiosidade, mas que você possa se juntar numa corrente solidária de orações, de participação. Faz aquilo que você pode fazer. Liga para alguém que você já faz tempo que não liga. Ore pelas pessoas que você ama e por aqueles que você tem ressentimento, para que você consiga perdoá-las. Porque a mágoa, ressentimento, ela é destrutiva, mas o amor é construtivo. E a atitude de misericórdia, ela é tão ampla que ela fortalece os nossos ossos, fortalece a nossa vida, enche nosso coração de prazer. Então, a presença real e verdadeira de Deus só acontece na vida das pessoas, não é quando elas estão só de joelhos orando, mas quando elas limpam o seu coração, quando elas deixam Deus entrar e habitar dentro delas, e deixa Deus fazer morada. Mas Deus não é alguém que vai ficar quietinho aqui dentro, não. Ele precisa brotar através das nossas palavras. As pessoas precisam sentir que elas são importantes, porque esse Deus dentro do ser humano
identificado, ele fortifica os que estão na volta. Certa feita, os discípulos chegaram em Jesus e falaram: mestre, nós encontramos uns outros discípulos, nós encontramos eles expulsando demônios, curando enfermos em teu nome, e nós os proibimos. Nós dissemos para ele: ó, parem com isso. E aí Jesus disse assim: vocês não podem fazer isso. Primeiro, eles não tinham autoridade para falar em nome de Jesus que eles parassem com isso. Mas eles eram pessoas que não tinham muito conhecimento. Eles estavam ali aprendendo a vida. E Jesus então aproveita o ensejo para lhes ensinar sobre o sentido real da identificação, da percepção. Jesus diz então para eles: vocês não devem proibi-los. Os que falam no meu nome logo não podem ser contra mim, e os que são por mim não são contra mim, e os que não são contra mim são por mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus diz: deixa eles. Os discípulos paralisaram diante da situação e perguntaram: mestre, mas como nós vamos saber quem são dos nossos? Quem são as pessoas que a gente pode avaliar, que fazem parte da nossa visão, quem são nossos irmãos, que são de Deus realmente? Gente, não é pela identificação religiosa, não. Jesus disse assim: pelos frutos os conhecereis. Uma árvore má não produz bons frutos, assim como também uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Frutos é algo que sai de nós, que sobra em nós, que não tem mais valor para nós mesmos. A árvore que frutifica, seus frutos, se não forem colhidos, elas vão para o chão e apodrecem, às vezes até fazem mal para a própria árvore, porque elas atraem insetos que podem prejudicar o desenvolvimento da planta para ela se preparar para a nova produção. Isso acontece muito. Então a árvore, ela precisa produzir e precisa ser colhido o fruto dela. Então não adianta só a gente ter sabedoria, conhecimento, acumular conhecimento ou ter um monte de coisas e nunca ninguém conseguir aproveitar de nada de nós. Ou aquela pessoa nenhuma conversa boa não possui, porque quando ela conversa, ela fala mal do vizinho, fala mal do patrão, fala mal do empregado, fala mal da esposa, debocha de todo mundo, fala mal de todos, não sobra ninguém. Essa pessoa, só os lábios dela já são uma coisa venenosa. Pelos frutos dos lábios nós viveremos. Vida e morte saem dos nossos lábios. Aquele que conseguir refrear a sua língua, ele consegue controlar toda a sua vida, disse o apóstolo Tiago. Se eu conseguir maneirar, conseguir maior aproveitamento das palavras que eu falo, eu não vou só ter uma vida mais alegre, mas eu vou alegrar a vida dos outros. Então quem sabe eu com essa palavra consigo alegrar a tua vida e tomar um pouco desse espaço vazio, chamando a tua atenção para que Deus possa entrar aí na sua casa. Deus possa chegar mais perto de mim por causa disso. Porque Deus se agrada de pessoas que frutificam. Jesus nos chamou e nos capacitou e nos enviou para que vades e para que produzas fruto e que o vosso fruto permaneça. É necessário que o ser humano tenha abundância. Aquilo que ele compartilha com os outros, isso tem que ser real nele. Se fosse uma palavra improvisada, aliás, uma palavra programada, eu já saberia o que eu iria falar. Mas eu gosto do improviso porque é no improviso que eu deixo que a confiança seja em Deus, que a sabedoria venha de Deus, e é dele que vem o meu maior conhecimento. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um homem intelectual, ele disse nas suas epístolas, ele descreve em dado momento, na sua carta às igrejas, ele fala: eu considero todo o meu conhecimento intelectual, eu considero um esterco, um estrume, um lixo, perto da grande
e a excelência da sabedoria que eu recebi do alto. A mente do apóstolo Paulo foi modificada. Ele era um homem que dirigia 100 soldados, ele era um centurião romano e tinha autoridade, ele era alguém que expressava medo para os seus inimigos. Mas quando ele se entrega a Cristo, quando Cristo envolve a vida de Paulo, ele se torna alguém que abre mão de tudo por amor às pessoas. Então, quem sabe nesta tarde, eu e você, possamos começar uma nova jornada. E dessa nova jornada, partirmos para um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus e com as pessoas. Não adianta eu tentar relacionar pessoas a Deus se a minha vida não tem relação com Ele. Não adianta também eu posar de santo se a minha vida é destroçada, destruída, se eu não tenho nenhuma afinidade com a verdade. Como posso falar a verdade? Como posso falar de um Deus puro, santo, verdadeiro, se a minha vida expressa o contrário? Então, que o nosso amor não seja de palavras, mas seja de ações. Se eu puder fazer alguma coisa para cooperar agora com essa situação catastrófica, caótica, e vai ficar muito pesado para muitas pessoas, nesse meio da doença, do desespero, muitas pessoas estão sãs, mas estão doentes da cabeça já, de tanto nervosismo, tanta preocupação. Acalme-se. Vamos acalmar nosso coração. Vamos lançar nossas aflições, as nossas necessidades para Jesus, aos pés de Cristo, e Ele vai cuidar de nós. O apóstolo Paulo também escreveu: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, e Ele terá cuidado de vós. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não andeis, pois, ansiosos a respeito de coisa alguma, nem do que haveis de comer ou do que haveis de vestir. Olhem para os pardais, eles não semeiam e não ceifam, portanto, o Pai do céu nunca deixou faltar nada aos passarinhos. E vocês valem muito mais que os pardais, ele fala. Olhe para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória, sua majestosa glória que ele vivia, em sua riqueza e pujança, ele nunca teve uma roupa parecida com o lírio do campo. Nunca teve nada que se igualasse à beleza das flores, à beleza dos lírios. Se assim Deus veste a erva do campo, que de manhã está ali bonita, e de tarde está murcha, e morre, e é lançada, e queima, como não vestirá vós outros, homens de pouca fé? Então, se nós cremos que a providência vem de Deus, então haverá uma providência para essa situação, haverá uma mudança de conduta, e tem um momento onde nós podemos refletir mais do que eu sou, do que eu represento, o que a minha vida é, o que eu gostaria de fazer pelas pessoas. Se alguém me pergunta, ontem minha esposa ainda perguntou: Adelar, você tem medo da morte? Eu falei: não tenho medo da morte, eu só gostaria que não fosse agora, para que eu pudesse fazer mais do que eu já fiz, porque eu não me contento daquilo que eu já realizei. Eu não me contento, para mim não é satisfatório. Tudo que eu fiz, eu tenho satisfação naquilo que eu faço, mas eu não trabalhei para Deus ainda o que eu preciso e que eu quero fazer. Então, que nós possamos unir as nossas vidas, unir os nossos corações, unir as nossas mãos e falar juntos com Deus, para que Ele nos ouça e possa nos perdoar e possa nos curar. Que o Senhor Jesus possa fazer parte da minha e da tua vida. Bondoso Deus, eu te agradeço de todo o meu coração, porque eu tenho saúde, e por poder falar e compartilhar do teu nome para as pessoas que tanto necessitam. Que a tua glória venha envolver as pessoas, que o teu poder venha ministrar cada coração nesse momento. Aquele que está doente mesmo seja levantado, restaurado, e proteja os que não estão doentes, os que não estão infectados. Proteja as pessoas, ensina as pessoas, dá sabedoria a elas para elas se conduzirem e deixarem-se conduzir pelas orientações médicas, pelas orientações
das autoridades, e que as autoridades também sejam usadas como instrumentos de Deus para amparar as pessoas que tanto pagam impostos, tanto ajudam, que isso possa virar em benefício e retribuição justa nesse momento. Deus, nós entregamos toda a nossa vida nas tuas mãos. Ó Espírito Santo, vem com teu poder nesta hora. Transforma esse coração que está agitado, está nervoso, está se sentindo vazio, desconectado. Tira as amarras, tira a angústia, tira o peso. Coloca nesse vazio, Senhor, o teu bálsamo. Faz com que haja um momento de toque especial da tua mão. Passa a tua mão sobre esse coração, essa vida, e levanta essa pessoa, levanta o astral dessa pessoa, levanta o ânimo dessa pessoa, levanta a energia física, intelectual, levanta a espiritualidade dela, Senhor. Faz com que haja, nesse momento, uma grande revolução na vida espiritual. Que haja um derramar do teu Espírito para trazer novidade, revelar as verdades a respeito de tudo isso que está acontecendo. E prepara-nos, ó Deus, para que nós possamos passar pelas ondas, pelos vales, mesmo os vales escuros. Eu sei que tu não nos deixarás sós. Assim como disse o salmista Davi no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sustenta-nos, Senhor. Apressa-te em nos ajudar. Socorre o coração e a mente dessa pessoa. Socorre essa família. Socorre essa cidade de Canoas, onde nós vivemos. Socorre as empresas, os empresários, os empregados que estão preocupados com seu emprego. Dá-nos força para dar sustentabilidade, para que possamos continuar com as pessoas trabalhando conosco. Não deixa, ó Deus, que falte o pão de cada dia para ninguém. Providencia, Senhor, um meio, uma oportunidade, para que nós possamos fazer algo que ainda não foi feito. Desperta o povo de Canoas